Hebreus capítulo 12, tá ok aí? Sim, amém ou não amém? Isso. Hebreus capítulo 12. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, diga aí, não achei. Versículo 22. Prometo ser rápido, tá bom? Até as 4 da manhã a gente acaba. Mas tendo chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial e incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos nessa noite. Oramos para que o Senhor transfira o que está no teu coração ao nosso coração, o que está na tua mente seja transferido à nossa mente. Que os teus anjos tenham liberdade para trabalhar aqui nessa noite, Senhor. Que todo espírito de perturbação, de inquietação caia por terra. E que haja, Senhor Deus, ó Pai, a liberação do propósito do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo assim: o sangue fala, o sangue proclama, o sangue emite uma informação. Fala assim: falar é proclamar. A palavra falar no grego é a palavra laleu, que quer dizer anuncia, conta algo, proclama algo. Quando nós estamos na Páscoa e nos ciclos do sangue que abre os portais do Shemitah, não tinha como eu deixar de falar sobre o sangue de Jesus, porque muitos vão ser liberados durante esses dias pelo poder do sangue de Jesus. E por que muitos serão liberados? Porque muitos estão presos, aprisionados, e Deus quer abrir um novo ciclo profético na sua vida, de prosperidade, de crescimento em todas as áreas. Diga glória a Deus. Sangue, você já sabe, o sangue é a moeda do mundo espiritual. Os pactos são selados com sangue. As vidas do mundo espiritual são compradas por sangue. Por isso que Jesus veio e derramou o seu sangue. E esse princípio espiritual é usado pelas trevas. As trevas aprisionam pessoas que estão presas através de pactos de sangue. Por isso que o sangue, ele evidencia as transposições de tempos, a mudança de ciclo, a mudança de fase. Quando você vai ver de forma clara, e você vai ouvir outras pessoas aqui falar, você vai ver que a mudança de ciclo de Israel na Páscoa foi selada através do sangue. Então o sangue marcou a transição de tempos. Por isso que a festa da Páscoa ela é muito profética e ela mexe muito com a questão espiritual. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo profético, aquele que discernir o tempo, ele vai entender e ele vai entrar em um ciclo novo. Isso quer dizer, quando você entra num ciclo novo, na estação nova, a graça de Deus vai te conduzir ao propósito de Deus. Ou seja, todas as coisas vão cooperar ao seu favor. Diga glória a Deus. Sangue é a maior expressão do mundo espiritual. É o que sela as alianças, o que sela os pactos, o que selam os acordos, o que sela as compras e as negociações. Se compra e se paga com sangue. Tudo que se move no mundo espiritual tem a ver com sangue. Sangue é a chave que desata coisas novas na nossa vida. Quando a gente vai olhar para os ciclos de tempo
na Bíblia Sagrada, nós vamos ver ali as dispensações bíblicas, que são ciclos de períodos de tempo em que você começa a ver Deus operando ali no meio do seu povo, operando através desses tempos com propósitos específicos. Dentro das dispensações, nós temos a dispensação da inocência. A dispensação da inocência vai desde a criação do homem ali no Éden até antes da sua queda. Ou seja, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus faz o homem, coloca o homem no Éden, e depois que ele coloca o homem no Éden, ele tira uma costela do homem e faz a mulher. Esse é carne da minha carne. Isso. E ali apresenta-se nessa cirurgia espiritual em que ele tira a costela, o sangue que se estabelece ali, a formação da família, a formação do casal, a formação do propósito de Deus. Então é selado ali na dispensação da inocência, a formação do propósito de Deus, que não era somente para Adão, mas era que através dele e da sua esposa, que foi gerada através disso, o sangue selava ali uma aliança da família, a aliança do casamento. E a gente sabe que Adão e Eva, você já sabe disso, que eles se perderam na sua caminhada, desobedeceram a Deus, pecaram ali naquele momento e perderam a presença de Deus. Quando eles perdem a presença de Deus, que eles são lançados fora do Éden, fora da presença de Deus, porque quando é lançado fora do Éden, fora da presença, porque o próprio Deus é o Éden, diga glória a Deus. Fala assim, na presença de Deus existem delícias perpétuas. O Éden era a manifestação da presença de Deus. Você começa a ver o homem saindo da dispensação da inocência e entrando na dispensação da consciência, que é um outro ciclo de tempo, que depois que ele cai, ele entra na dispensação da consciência. Ele já tinha ali a consciência daquilo que ele tinha feito de errado. E na dispensação da consciência, você vê dois momentos muito importantes. Primeiro, Deus pegando vestimentas de um animal, que obviamente era um cordeiro, e derramando o sangue para fazer vestimentas ali para Adão e Eva. Na dispensação da consciência, você vai vendo de forma clara ali a Caim matando Abel e derramando sangue, e o sangue clamando por justiça, o sangue falando, o sangue clamando por o perdão dos pecados, quando eles pecaram e um animal foi sacrificado. O sangue sempre emite uma proclama profética, e é por isso que você estando aqui, o sangue de Jesus vai emitir uma proclama profética sobre a sua vida, que o ciclo das trevas está sendo fechado e vai abrir um ciclo de Deus de forma sobrenatural na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Balança seu irmão e fala assim, ciclo novo, vestes novas, armas novas, movimentação nova, por causa do sangue de Jesus. Na sequência da transição de tempo da cronologia bíblica, você tem a dispensação do governo humano, que é justamente aquela época de Noé, do governo humano em que Deus chama Noé, você já sabe disso, constrói uma arca, e ali a construção da arca e a transição do dilúvio, do tempo do dilúvio, fala de uma transição de tempos. Todas as vezes que você vai entrar num tempo novo, Deus observa se você construiu aquilo que Ele te pediu. Por isso que nas transições de tempo, Deus observa se você está sendo aprovado ou se você está sendo reprovado. Quem não consegue construir, obedecer, seguir a direção daquilo que Deus falou, fica no meio das águas da morte. Quem consegue construir a arca, transporta para um tempo novo. Quantos estão comigo? Digo amém. Por isso que muitas vezes a transição de tempo que você está esperando está relacionado com aquilo que você conseguiu obedecer a Deus para construir nesse tempo, e que Deus vai estabelecer um novo tempo na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga assim, a obediência é a chave
para a transição de um novo tempo na sua vida. Quando Noé transiciona depois do dilúvio, primeira coisa que se levanta quando Noé sai da arca é um altar. Fala comigo, altar. No altar tem o quê? Sacrifício. E no sacrifício tem sangue. Na transição para estabelecer um tempo novo, Deus levantou Noé um altar, tomando os animais limpos e as aves limpas, ofereceu sobre o altar ao Senhor. E o Senhor começa a partir daquele período um novo tempo profético chamado dispensação do governo humano. Todos os ciclos de tempos proféticos são marcados pelo sangue. Entenda por que Deus te trouxe aqui. Deus está apontando para você um tempo novo. Deus está apontando para você uma estação nova. Deus está apontando para você uma avaliação se você construiu a arca até o dia que você chegou aqui, porque agora não vai dar mais tempo. Fala com o seu irmão, obediência. Fala assim, obediência é a chave para te levar a uma nova estação. E o sangue sela essa nova estação. Então você começa a ver justamente ali, naquele tempo de Noé, os filhos, a sequência da cronologia bíblica, até o momento em que a gente entra na dispensação da promessa. Gênesis capítulo 12, você conhece Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, a obediência de Abraão, fala assim, obediência, fez ele levantar um altar. Fala assim, obediência. Logo depois dela, Deus vai pedir um altar. E nesse altar, sacrifício. Obediência. Abraão, sai da tua terra. Obediência. Noé, foca no propósito que eu estabeleci para você, ainda que ninguém esteja acreditando, ainda que ninguém esteja entendendo, ainda que ninguém esteja compreendendo, que eu vou selar. O sangue é o respaldo do selo daquilo que Deus te chamou para fazer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. E Abraão obedeceu, e ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele só sabia que ele tinha que obedecer. Então ele pegou a chave e ele obedeceu. E aí em Gênesis, você conhece capítulo 12, do versículo 7, Abraão levantou um altar. Depois no versículo 8, levantou o segundo altar. Depois em Gênesis ali, mais na frente, levantou um terceiro altar. Quando chega em Gênesis capítulo 15, Deus sela. Então ele diz assim, ó, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu, toma uma novilha, toma uma cabra, toma um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Tomando esses animais, partiu pelo meio, pôs em ordem as metades, um de frente para a outra, não partiu as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Fala assim, todas as vezes que você vai levantar um altar, tem uma ave de rapina. Pode ser sua colega, pode ser seu amigo. Pode ou não pode? Pode. O diabo sempre vai mandar alguém para atrapalhar, para você não venha cumprir o propósito do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim, cuidado com as aves de rapina. Fala assim, as aves de rapina roubam a palavra. O semeador saiu a semear. As aves de rapina querem impedir o propósito do Senhor na sua vida, para que você não entre em um novo ciclo profético de Deus. Durante esses dias que você está aqui, não deixe as aves de rapina roubar as palavras proféticas que vão sair desse altar. Durante esses dias que você está aqui, você está
sendo avaliado se você foi aprovado pela sua obediência ou não. Os que são aprovados pela obediência e que sai da sua terra, da tua parentela e que vai construir ali literalmente a arca, que vai obedecer. Quando você acabar de passar essa transição, que você chegar na sua casa, seja aqui em Belo Horizonte ou em outra cidade, a primeira coisa que você vai ter que fazer é construir isso. Fala com seu irmão, no início de cada ciclo tem que ter um altar. Fala com ele, tem que ter o altar. Fala mais uma vez, tem que ter o altar. Sela-se ali o altar da promessa, dispensação da promessa, o sangue como cumprimento da promessa. Depois, na narrativa bíblica e na cronologia bíblica, a mesma coisa. Você conhece a história do povo de Israel no deserto. Você conhece a história de Moisés. E você conhece a história que Moisés estava lá há 40 anos, porque ele assassinou um homem, teve que fugir para o deserto. Vai lá para a casa de Jetro, o seu sogro, está apacentando as ovelhas do seu sogro ali no meio do deserto. Aí começa uma sarça que queimava. E o Senhor chama ele, e ele aí agora está diante do processo de obedecer. E aí ele obedece a Deus, sim ou não? Ele não queria, mas obedeceu. Ele disse que não ia, mas ele foi. Porque não é o que você fala, é o que você faz. Porque teve um que disse que ia fazer e não foi. E teve outro que disse que não ia fazer, mas fez. Deus está olhando o que você fez, não é o que você fala. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de... Olha para o seu irmão e fala assim, o que você está fazendo? Fala com ele, você está fazendo? Ou você está falando? Porque lá na igreja aqui eu não sei, mas lá tem um bocado de gente que é bom de ó. Viu um que eu virei e falei, você tinha que ser radialista. Locutor de alguma coisa, você fala bem demais, mas você não faz nada certo. Só tem gogó. Fala com seu irmão, com gogó você não entra no reino. Fala assim, sai espírito de gogó, no nome de Jesus. Fala, tem que fazer. Moisés tira o povo, Páscoa, sangue, novo ciclo. Estão comigo? Digo amém. Como ele obedeceu, sacrifício, Páscoa, libera o povo para ir adorar. Então, o deserto era um altar de adoração. Chega no deserto, Deus chama Moisés, dispensação da lei. Moisés prescreveu as palavras do Senhor, Êxodo 24, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar no pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, fala sangue, pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança, leu no meio do povo e eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. E disse, eis que o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas as palavras. Sangue, obediência, sangue, altar, sangue, novo ciclo. Velha aliança, apontando para a nova aliança. Nova aliança. Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Fala comigo, esvaziou. Obedecer. Fala com seu irmão, só obedece quem se esvazia.
Pessoa cheia demais não consegue obedecer porque não cabe. Está tão cheia de si. Como é que você vai obedecer se você está tão cheio de si? Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo em figura humana, a semelhança de homens, indo até morte de... Fala assim, obediência. Fala assim, a obediência é a aprovação. A cruz é o selo da nova dispensação. Fala assim, sem obediência, eu não entro no novo ciclo. Por que o povo ficou preso no deserto o tempo todo? Porque eles não tinham o quê? Obediência. Se não tem obediência, não tem? Toda pessoa que está presa em um ciclo que ela não consegue obedecer, ela levanta um Deus para si próprio. Por isso que eles levantaram um bezerro de... E quem levanta o bezerro de ouro fica dançando em volta dele. Então passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você está do mesmo jeito, porque você está dançando em volta do bezerro. Dançar em volta do bezerro fala o quê? Um ciclo que não se rompe. Então você continua do mesmo jeito, porque você está dançando em volta dos seus desejos. Porque o bezerro de ouro nada mais era a expressão do desejo que aquele povo tinha, e não do desejo de Deus. E quem tem desejo demais, porque está cheio demais e não consegue obedecer, porque a obediência exige que eu me esvazio, e me esvaziar, quando eu estou cheio de orgulho, como é que eu vou conseguir me esvaziar? Eu nunca vou conseguir. Então quem está cheio de orgulho, cria um Deus para si mesmo. Esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. E você que cria um Deus para você mesmo, é porque você quer um Deus que aprove os seus desejos. E quem quer um Deus que aprova os desejos, vai ficar fazendo festa. Vai ou não vai? Mas vai morrer no deserto. Fala com seu irmão. Não crie o seu próprio Deus. Porque quando eu crio um Deus, isso quer dizer que ele está debaixo da minha vontade. Eu crio um Deus para me obedecer. Quando Deus me cria, eu tenho que obedecer. Isso. Fala assim, obedecer. Obediência é a chave para o novo ciclo. Depois da obediência vem o altar. Então tem muita gente que criou o seu Deus e quer fazer as coisas do seu jeito. Eu dou ordem para Deus, porque eu que criei Ele. Porque se foi Ele que me criou, é Ele que dá ordem para mim. Mas se foi eu que criei Ele, eu falo o que eu quero. Se estiver demorando demais, eu vou embora da igreja. Eu largo tudo. Então eu fico dançando em volta dele, porque eu quero as coisas do meu jeito. E toda pessoa que quer as coisas do seu jeito, ela sempre vai querer festa. Entenda, bote aspas. Porque ela não quer confronto, não quer responsabilidade, não quer obedecer. Então vai ficar preso no deserto a vida toda. Quando se obedece, é a chave da entrada de um novo ciclo, selo do sangue e um novo tempo profético. Então Jesus se esvazia de si mesmo, obedeceu, foi até morte de... Morreu como cordeiro, ressuscita como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e leva o sangue no tabernáculo celestial, uma vez por todas. E diz, está o quê? Consumado. Ele sela um novo. Por que ele selou um novo tempo profético? Porque ele obedeceu. Se Jesus tivesse pecado, nós não tínhamos entrado na graça. Como ele obedeceu, o sangue selou um novo tempo profético. Primeira coisa que você precisa entender: você foi comprado pelo sangue de Jesus. Fala assim, eu fui comprado. Eu não estava valendo muita coisa não. Mas mesmo assim, eu estava no meio da sucata. Jesus me comprou. Mais alguém na sucata ou só eu que estava lá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, que tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmo, que foste comprado por preço. Fala assim, se eu fui comprado,
eu não sou dono de mim mesmo. Então eu tenho que obedecer àquele que me comprou. Essa é a essência do Evangelho. Você não pertence a você. Fala com seu irmão para ele não esquecer. Fala, você não pertence a você. Fala assim, você não manda em você. Você não tem vontade. Você não tem querer. Você tem Cristo. Porque Ele te comprou. Você é dele. Você não é de você mesmo mais. Você não manda mais em você. Você foi comprado. Na dispensação da graça eu começo a entender que quem manda em mim é o meu Deus. Porque na dispensação da graça não tem mais espaço para você tentar distorcer o Evangelho. Você pode até fazer e criar o seu próprio Deus. Mas agora, meu amigo, está chegando no tempo final. Ou Ele governa você, ou você governa a sua vida e você já sabe para onde você vai. Fala assim, o sangue derramado no tabernáculo celestial proclama que eu sou liberto, livre, livre, livre. No qual, Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a sua riqueza e graça. Redenção, uma libertação efetuada pelo pagamento. Fala assim, Ele pagou pela minha vida um valor muito alto. Preço de sangue. Para mim saiu de graça, mas para Ele não. Você tinha que ter obediência. Você só foi comprado porque Ele obedeceu. Eu e você só estamos aqui porque Ele apresentou o sangue dele no Santo dos Santos do tabernáculo celestial, uma vez por todas. Você só entrou no novo tempo profético de Deus, na dispensação da graça. E você só está entrando nesses novos ciclos do corpo de Cristo em que você está inserido por causa do sangue de Jesus. Sem o sangue você estava preso até hoje. Sem o sangue eu estava preso até hoje. Por isso que nós fomos comprados, redimidos do pecado, resgatados da mão do diabo pelo poder do sangue de Jesus. O sangue fala. Obediência, altar, sangue, ciclo novo. Terceiro, fomos purificados. Fala assim, o sangue purifica. Se porém andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo. Se dissermos que não temos pecado, mentimos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Fala, perdão é uma coisa, purificação é outra. O sangue perdoa e o sangue purifica. A questão não é só o perdão, a questão também é a purificação. Purificação é limpeza, o sangue limpa. Se andarmos na luz como na luz Ele está. O que é andar na luz? Andar na verdade. O que é andar na verdade? Quer dizer que você nunca erra? Não. Quer dizer que quando você erra, você fala a verdade. Quando você anda na verdade, que você fala a verdade, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não adianta só o perdão. É claro que é importante. Mas depois do perdão, há um nível mais profundo que se chama purificação. O sangue não só te perdoa, te resgata, te compra, mas o sangue te purifica, o sangue te santifica, o sangue te edifica, o sangue te liberta, o sangue te estabelece no mundo espiritual, numa nova dispensação da graça e do favor do Senhor, em que eu entendo que o sangue agora não é mais de um animal que eu tenho que sacrificar, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala comigo, sangue, sangue, sangue. Fala assim, o diabo tem medo do sangue. Fala assim, o diabo não gosta do sangue. Porque o sangue sela esse novo tempo na sua vida. E no selo desse novo tempo na sua vida, você é justificado.
Se eu sou justificado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, muito mais agora, Romanos capítulo 5, versículo 9. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. O sangue me absorve diante do mundo espiritual. Eu sou livre. Não tem condenação, não tem julgamento sobre a minha vida. O diabo vai tentar armar o seu tribunal, o tribunal das trevas, para me acusar, mas não tem acusação sobre a minha vida, porque através do sacrifício de Jesus e da obediência de Jesus, eu sou livre da condenação do inferno. Fala assim: o sangue de Jesus fala coisas superiores. E o tribunal celestial libera uma sentença: justificado, sem nenhum processo, ficha limpa. O escrito de dívida que constava contra nós nas ordenanças foram encravados na cruz do Calvário. Você já está no novo tempo profético de Deus. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Você precisa sair daqui e levantar altares para a honra e glória do nome do Senhor. Quinta coisa que você precisa entender: o sangue me reconciliou com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Fala assim: o sangue fez a minha paz, minha reconciliação com Deus. E o sangue estabelece uma guerra com o diabo. Se você tem o sangue de Jesus na sua vida, você está declarado para o mundo espiritual que você tem paz com Deus. E obviamente você está declarando para o mundo espiritual que você tem guerra com o diabo. Por isso nós estamos em guerra. E havendo feito paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer no céu e quer na terra. Fala paz. Adão perdeu a paz. Jesus traz a paz de volta. Fala assim: se tem paz com Deus, não tem mais guerra. Ele manda e eu obedeço. Vá construir altar. Esse novo ciclo de Deus na sua vida, Ele está dizendo para você: vá construir altar. Vá construir o altar. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos transformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Fala assim: o altar de sacrifício vai ser colocado minha vontade. Na dispensação da graça, o sacrifício é a sua vontade. Apresentar os vossos corpos é apresentar minha vontade. Minha vontade tem que morrer para que a vontade de Deus venha a ser estabelecida. Porque tem muita gente que não consegue entrar em um novo ciclo. E tem gente que entra, mas quando entra já acha que está tudo bem, está tudo resolvido e quer colocar a sua vontade na frente da vontade de Deus. E quando você quer colocar a sua vontade na frente da vontade de Deus, você não constrói um altar para Deus, você constrói um altar para você. O altar não é para você, não é para satisfazer as suas vontades, não é para satisfazer os seus desejos. O altar é para você morrer. Fala assim: você precisa morrer. Fala assim: morre, rapaz. Porque quem está vivo demais está cheio de vontade. Quem está cheio de vontade não consegue se esvaziar. Irmãos, no reino de Deus é esse jeito, não tem para onde correr. Ou a gente se esvazia, ou a gente se esvazia. Porque se você ficar cheio demais, você não tem espaço no reino de Deus. Porque a porta é tão estreita que quem está cheio demais não passa por ela. Você cheio demais, você não passa, não cabe.
tem como. Você precisa entender que para você entrar por ela, você tem que se esvaziar. Se você não se esvaziar, você não entra por ela. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Jesus se humilhou e esvaziou-se de si mesmo, mostrando que para a gente seguir Ele e entrar pela porta, a gente tem que se esvaziar. Fala assim: o sangue me dá vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Fala assim: o sangue fez a minha paz com o Pai e fez guerra com o diabo. Esse mesmo sangue é que me dá vitória contra o diabo. Eles venceram pelo sangue. A arma mais poderosa que você tem contra o diabo é o sangue. A maior acusação do diabo na sua mente e na minha mente, ela é estabelecida quando a gente não conhece o poder do sangue. Se tem sangue, tem palavra de testemunho, não amaram a própria vida e negaram a si mesmo. Toda vez que o sangue proclama na minha vida, eu não tenho vontade. O que vai ser estabelecido é a vontade de Deus. Quando eu não tenho vontade mais e a vontade de Deus prevalece, o diabo não tem onde me pegar. Porque sempre o sangue de Jesus vai prevalecer. Sétima coisa que eu quero falar com você: o sangue abre os portais para a salvação eterna. Dimensão da terra e dimensão do céu. O sangue abre os portais para a salvação eterna. Quando, porém, veio Cristo, Hebreus capítulo 9, versículo 11, como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Fala assim: sangue de bode e de bezerro não obtém eterna redenção. O sangue de Jesus estabelece eterna redenção. O sangue de Jesus sobre a sua vida é o selo do passaporte de que você vai passar a eternidade com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. O sangue nos purifica, o sangue nos justifica, o sangue nos salva, o sangue nos liberta, o sangue nos compra, o sangue nos sustenta, o sangue nos guarda, o sangue nos conduz. Fala assim: sangue, sangue de Jesus. Fala mais alto: sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder contra as trevas. Só que o que é que acontece, irmãos? O sangue de Jesus nos leva a um novo ciclo profético. E nos abre um novo e vivo caminho para que a gente possa alcançar níveis espirituais de se movimentar dentro do corpo de Cristo. O sangue de Jesus sela um portal celestial de eterna redenção. Você está salvo. Dentro do corpo de Cristo, para você se movimentar nas dimensões do corpo, o sangue de Jesus te leva a essas dimensões, para você chegar no centro da vontade de Deus, do propósito pelo qual Ele mesmo morreu por você, porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Só que o diabo sabe da arma do sangue, então ele vai usar sangue de pactos que você fez no decorrer da sua história, para impedir a sua movimentação no propósito de Deus. Então, tudo ele copia da Bíblia, sim ou não? Então ele pega o princípio do sangue para estabelecer os requerimentos pessoais. Existem requerimentos geracionais, existem requerimentos pessoais, existem requerimentos territoriais. Requerimentos geracionais é quando há pactos de sangue feitos na sua família. E que esses pactos de sangue que foram feitos dá um acesso a entidades espirituais estabelecer, requerer da sua vida aquilo que foi feito lá atrás. Requerimentos pessoais
falam de pactos que você fez de sangue, ou de condutas que você teve, atitudes que você teve, que envolveu sangue e que faz com que espíritos malignos operem na sua vida, requerendo áreas da sua vida pelo sangue, porque o sangue é um princípio espiritual. É por isso que Jesus derrama o sangue, esse é o sangue da nova aliança. É por isso que todas as dispensações tinham sangue, porque elas falavam de ciclos. E o diabo copia isso e ele estabelece justamente uma prisão em áreas da sua vida pelo sangue que você derramou, ou alguém da sua família derramou, que está justamente prendendo áreas da vida de muita gente. Muita gente está debaixo de cativeiros por causa de sangue. Eu já falei com vocês há alguns anos atrás, que na época de Davi teve 3 anos de fome. E Davi foi consultar o Senhor porque estava tendo esse tempo de fome, que ele não entendia o que estava acontecendo. E o Senhor diz assim: tem culpa de sangue em Israel. E Davi foi procurar saber o que tinha culpa de sangue. E aí ele foi entender que Josué tinha feito um pacto com os gibeonitas, porque os gibeonitas enganaram Josué, porque Josué não consultou o Senhor. E Josué não consultou o Senhor, fez uma aliança com eles. E o pacto que foi feito não podia matá-los. Então Josué deixou eles lá para fazer trabalhos de rachadores de lenha, tiradores de água. Passa-se o tempo de Josué, passa a terra prometida, juízo, começa a época do rei, das dinastias. Vem o rei Saul, que você conhece. Saul mata os gibeonitas. Depois que Saul matou os gibeonitas, o ciclo de Saul de 40 anos, Saul morreu, o sangue dos gibeonitas passa a requerer na época de Davi. Davi não tinha nada a ver com isso, mas o sangue trouxe um requerimento sobre a terra de fome, vida financeira. Porque o sangue foi lá atrás. Mas não atrapalhou Davi, Davi não morreu por causa disso, Davi não perdeu o reino por causa disso, mas ele sofreu as consequências. Fala comigo, consequências. Fala assim: o sangue estabelece requerimentos. E esses requerimentos não tem nada a ver com a minha salvação, mas atrapalha áreas específicas da minha vida. O sangue de Jesus, salvação eterna. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de áreas da sua vida que estão presas, porque tem sangue derramado na sua família, que está estabelecendo um requerimento sobre a sua vida financeira, sua vida sentimental, ou sobre a sua saúde, ou sobre áreas específicas da sua vida que te impede de fluir, de avançar, de prosperar. Quando eu digo prosperar, não só na vida financeira, que prosperar é crescer. Você não consegue crescer, tem muito pacto de sangue que foi travado na sua família. Tem muito sangue derramado na sua família. Tem muito sangue que está clamando por justiça. Tem muito sangue que está clamando por julgamento. Então, eu preciso entender os protocolos espirituais e estabelecer o princípio do sangue pelo sangue. Fala comigo, sangue pelo sangue. Mais forte, sangue pelo sangue. Sangue pelo sangue. Sangue pelo sangue. Fala assim: o sangue de Jesus, pelo sangue derramado por pecados da minha família, o que eu cometi. Sangue pelo sangue. Você entregou sua vida para Jesus e você não teve que fazer uma oração de confissão? Teve ou não teve? Se com tua boca confessares, em teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Fala assim: confissão. Fala assim: palavras são conectores do mundo espiritual. Palavras movimentam o mundo espiritual. Palavras proclamam decretos, revogam decretos. Tudo se movimenta pela palavra. Ok? Você teve que fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Você conectou ao reino quando você disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Obviamente que tem outras formas de comunicação. A gente sabe que tem outras formas de comunicação. Mas via de regra nós estamos falando da palavra. Você pode aceitar Jesus aqui pelo celular, né? Digita aqui que você aceita Jesus, claro. Mas a palavra tem poder. A palavra tem poder de destruir, de construir.
Então movimenta-se os anjos pela palavra, movimenta-se demônios pela palavra. Tanto é que a maioria das seitas cantam músicas para atrair os, falam palavras para atrair os demônios. Porque palavras são os conectores mais importantes do mundo espiritual. Então o que acontece? Você vai movimentar o mundo espiritual através das palavras, do poder do nome e do sangue de Jesus. Entenda uma coisa: quando você tem o Espírito Santo dentro de você, o que sai da sua boca tem um peso muito diferente de quem não tem o Espírito Santo. Muito diferente por causa do Espírito que habita em você. O espírito das trevas que habita em determinadas pessoas operam na dimensão das trevas e eles liberam palavras de morte, de maldição, de ruína, de derrota. Mas dentro de você opera o espírito de Deus, que é um espírito de luz. Se andarmos na luz como na luz ele está. É ou não é? Vós sois a luz do mundo. Sim ou não? Então a palavra que sai da sua boca emite uma autoridade, uma vibração de ondas, um poder criativo, e ela emite luz. Se você está na luz. Quem está em trevas, emite trevas. É por isso que o diabo sabe quem está na